Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre saúde e bem-estar. Como vai a sua saúde, o que você faz para ter saúde, o que você faz para ter uma tranquilidade, uma paz, espírito, alma, corpo, como você une isso. Como é que você está, afinal de contas? Eu acho que esse programa vai te alcançar fortemente. Bom, e para falar sobre saúde e bem-estar, eu trouxe aqui o Arthur Carvalhes. Ele é professor e atleta de jiu-jitsu, só isso. Professor Arthur, um prazer conhecê-lo e um prazer tê-lo aqui no Conexão. Muito prazer, tudo bem? Estou muito feliz de ter sido convidado para participar aqui do podcast com vocês e vamos trocar essa ideia e expandir um pouquinho os conhecimentos dos dois. Glória a Deus. Sim, vamos expandir. Também estou aqui com a doutora Juliana Rocha. Essa eu já conheço há muito tempo. Serva de Deus, a doutora que é cirurgiã dentista, doutora Juliana. Mais uma vez no Conexão. Como é que a senhora está? Seja bem-vinda. Obrigada, pastor, pelo convite. Estamos bem aí, glória a Deus. E é sempre uma honra poder participar aqui, né? E que seja um papo bem bacana e que seja esclarecedor para ajudar muita gente em casa. Ah, vai ser, com certeza vai. Eu já vou começar chamando agora uma matéria sobre esse assunto. Depois eu volto com eles aqui para a gente poder destrinchar um pouco isso, porque saúde e bem-estar, né? A gente está... Eu tenho visto, né, as pessoas se preocupando tanto com a saúde, mas também tenho visto muita gente se preocupando com a saúde de maneira errada. Então a gente vai estar tratando muita coisa que é importante. Vamos a essa matéria. A saúde e bem-estar é sobre viver em equilíbrio físico, mental e social, que juntos proporcionam longevidade de vida com qualidade. Na população idosa, isso tem se tornado cada vez mais presente, proporcionando um envelhecimento mais ativo, autônomo e prevenção de doenças. Entre os jovens, o cuidado tem crescido e cada vez mais se tornando um estilo de vida, focado em estabilidade emocional, superando a visão de apenas física. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nos diz que acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual receberam de Deus? Vocês não são vocês mesmos, foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Esse texto é tremendo, né? Porque Deus dá ordem para glorificar a Ele com o próprio corpo da gente, né? Então, eu vou começar a fazer a pergunta com o Arthur. Eu vou começar com o nosso professor de jiu-jitsu, porque a pergunta é como manter uma vida saudável com essa correria do dia a dia. O senhor trabalha com jiu-jitsu mesmo, é professor, então já faz o que gosta, né? Sim. Tem essa, é igual a gente que prega o evangelho, né? A gente faz o que gosta. Para as pessoas é muito... pastor, ser pastor é complicado, é um peso, Para mim é levíssimo. É leve. Sabe? Então deve ser leve também para o senhor, né? Sim, hoje em dia, eu, graças a Deus, eu consigo trabalhar com o que eu amo. Sim. Eu comecei a trabalhar com jiu-jitsu já desde novo, então foi uma coisa que eu sempre fui tendo gosto. E hoje em dia eu trabalho com isso. Eu sou educador físico também, estou me formando em educação física. E as pessoas hoje em dia, as coisas que elas têm mais dificuldade de botar a saúde no cotidiano delas, é que todo mundo quer mudar de uma rotina para um extremo de muito saudável. Aí as pessoas geralmente não conseguem. Elas querem fazer isso muito rápido. Muito rápido, elas querem resultado rápido, elas não querem têm entrar paciência, no processo. não têm o processo. Então, quando você quer ter uma vida mais saudável, uma rotina mais saudável, você tem que amar o processo. É uma coisa mais lenta, mas é uma coisa que você tem que levar para o resto da sua vida. Você tem que mudar a sua qualidade de vida. E aí, doutora Juliana? A senhora cuida dos dentes, mas a partir do momento que a senhora é dentista, cuida dos dentes, isso vai afetar a saúde toda, né? Porque, bom, eu não entendo muito, mas assim, eu sei que até a alimentação é importante também, né? Com certeza. Como é que a senhora vê essa coisa, essa dificuldade que as pessoas têm para manter essa vida saudável nessa correria toda do dia a dia? Eu concordo com o que o Arthur falou aqui, né? As pessoas não querem passar pelo processo, né? A mesma coisa
trazendo para a minha área da saúde bucal, né? Existe um processo, existe em criar hábitos, né? Para que a gente consiga manter, né, uma saúde, começar, né, a se cuidar. Porque de nada adianta a gente querer chegar naquele objetivo, né? Eu quero chegar a ter os dentes mais lindos e saudáveis do mundo. Mas se eu não quero escovar o dente todo dia, não quero criar o hábito, né? Então, a gente nunca vai conseguir manter essa vida saudável. É um princípio, né? Sim. É um princípio que serve para o corpo. Você não vai ter um corpo saudável comendo de tudo, né? E sem se exercitar, sem fazer um exercício básico, pelo menos. É algo que realmente, eu acho que o processo é a melhor palavra, né? É que nem a gente fala, é um trabalho de formiguinha. Disciplina. É um trabalho de formiguinha. Tem gente que quer começar já na academia, faz musculação, faz Já o cardio. começa a ir pro espelho, já começa a fazer assim, já quer aumenta ver a os... carga. É. Só que você tem que trabalhar todo dia, pelo menos uns 30, 40 minutinhos do seu dia, que você já vai evoluindo de acordo com o tempo. E nem é tão demorado assim, né? Não. Nem é tão demorado. O importante é você saber esperar e respeitar, né? Exato. Bom, doutora Juliana, por que o ser humano tem tanta dificuldade em cuidar do corpo? Porque as pessoas são educadas de maneira errada desde o início, né? Muitas vezes, desde a infância, né? A pessoa cria os seus hábitos desde o início, né? A pessoa começa a se alimentar bem, muitas vezes porque alguém orientou ela àquilo, né? E se a gente, desde a infância, é educada de uma maneira que não é de uma maneira que se alimenta de muito doce, não tem aquela regra para fazer um exercício, uma disciplina, no futuro vai ser muito difícil manter uma rotina saudável. Vai ser uma pessoa indisciplinada, né? Porque cresceu sendo indisciplinado. Sim, né? sim. Caramba, disciplina falou em jiu-jitsu, eu já penso em disciplina, né? Exatamente. Todo mundo procura o jiu-jitsu por conta da disciplina, do respeito. E muita gente procura o jiu-jitsu para você botar desde os mais novos. Você começar desde novo, você começar um trabalho para a criança, quando se formar um adulto, ela ter a disciplina dela em tantas as coisas que ela faz, no trabalho, em casa, na família, na igreja, ter sua rotina. Vai afetar todas as áreas, no final das contas. Exatamente. É como a doutora falou, né? Quer dizer, você aprendeu errado, você está seguindo errado. Né? Você é criança, aprende errado, vai chegar à juventude, vai chegar à fase adulta, se não tiver um professor de jiu-jitsu para te dar uma disciplina, um aprendizado com alguém que realmente possa ajustar seu caminho, você vai chegar errado. E é interessante isso, sabe? Porque eu vejo assim que tem pessoas que já estão chegando aos 40, aos 50, e aí que a ficha começa a cair. Sim. Exatamente. Uma coisa que eu estou vendo muito hoje em dia, até participei do congresso sábado agora de Conexão e Movimento. Teve um palestrante que falou uma coisa que me marcou, que é a verdade. Muita gente está conectada agora com o conforto. Você só quer ter o conforto dentro de casa. Porque hoje em dia a gente resolve tudo pelo botão. A gente não faz nada hoje em dia sem botão. Se você quer pedir alguma coisa, você não vai no mercado andando para você comprar. Você pede um iFood. Se você vai para academia, você vai o quê? Você sobe de elevador para ir para academia malhar. Por que você não sobe a escada? Então isso já começa desde pequeno. Então você vai acostumando suas crianças, seus filhos, desde novo. Bem vai. mal, né? Isso. Eu lembro que eu vi, doutora Juliana, ela também prega, né? Doutora Juliana. Eu vi há muitos anos atrás um desenho onde tinha uma coisa dessa aí, onde o pessoal, eles faziam tudo numa cadeira, assim, e aí o pessoal estava só inchando, porque tudo que eles faziam era na cadeira, no botão. E aquilo foi... Eu fiquei olhando aquilo e falei, pô, é exatamente o que está acontecendo, e agora mais ainda, né? Porque esse desenho já foi bastante tempo atrás. Mas já acontecia lá. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caramba, tá exatamente isso. A pessoa, ela senta no sofá, e antigamente não tinha essa interação, né? Não tinha toda a tecnologia, então colocava 3, 4 botões... 3, 4 controles assim, para não ter que levantar. Aí agora é tudo num controle só, quer dizer, é tudo, sei lá, por essas... mais prático. Sim. E aí, se você deixar, as pessoas não se movimentam, né? Sim. Movimento é tudo, né? Exatamente. E assim, pastor, você mudar um hábito quando a pessoa já tem uma faixa de uns 40 anos... É mais difícil. É muito difícil, é muito difícil. Eu pego os pacientes que às vezes
com essa idade, eu estou reeducando ele, ensinando ele como ele vai escovar o dente, porque nunca teve um ensinamento, né? Caramba. Então, ó, você conseguir implementar aquilo na vida da pessoa é muito difícil. Depois de tanto tempo fazendo errado, né? Achando que tá tudo bem, né? Sim, é uma luta. Caramba. Exatamente. Eu comecei a correr, fazer corridas, caminhadas, eu tinha já chegando aos 40 anos, que eu me reeduquei por conta própria. Por conta própria. Deu certo. Mas um pouco de disciplina também de um pregador, né? Deu certo. Quando eu percebi. Só que quando você pega uma criança, né? Por exemplo, no jiu-jitsu, você pega uma criança e ela fica vários anos ali, cresce no jiu-jitsu, ela vai ser bem disciplinada, ela vai crescer com saúde, não tem jeito. E dificilmente vai descambar para um lado errado, né? É muito É difícil. muito raro, porque passa a respeitar, há muito respeito nesse meio, né? Aliás, é o que eu gosto, né? Por isso que eu tinha vontade de participar, né? Por isso que eu falei, né? De vontade de participar. Porque eu acho, assim, fantástico, né? Sim. Eu fico vendo na televisão as lutas, aí o cara arrebentou o outro, irmão. O olho quase pulou para fora. Aí quando termina, o cara vai lá e abraça e agradece pelo olho todo arrebentado. Ele agradece. Obrigado, que lutaço. Falei, caramba, é muita disciplina. Não é nem disciplina, é muito autocontrole. Muito autocontrole. Você tem que ter muito controle emocional. Você desenvolve muito o controle emocional no jiu-jitsu. Porque no meio de um amasso que você está tomando, você tem que ter a calma para você fazer a técnica para sair de um amasso. Não, mas aí no final tem o reconhecimento. Exatamente, o respeito. E é por isso que eu falei de disciplina, né? Porque você imagina, a pessoa te bateu, você... Tem tipo, sabe, aquele que luta muito, o outro tá começando, o outro deu amasso, como se fala, né? E o cara sai todo torto, o rosto todo amassado, perdeu um dente, o olho tá inchado, fechado, quando tá tipo o Rock Balboa, né? Ô, Adriano, né? É verdade. Aí o cara se ajoelha e abraça e agradece pelo lutaço que foi. Eu falei, tem que ter muita disciplina para isso, porque o outro já ia partir para cima e ia querer brigar lá fora, vou te pegar lá fora. Não é assim que o pessoal faz? Na rua, hoje em dia, é assim, praticamente. Né? Mas dentro do tatame já muda um pouquinho. Já muda, é interessante. Se eu tivesse os netinhos, eu ia colocar, né, nesses negócios aí. Mas vamos lá. Não, é assim ou não é? É verdade, é verdade. Se é algo que vale a pena, que você sabe que vai auxiliar para o desenvolvimento deles, né? É como a doutora falou, quer dizer, você pega um homem de 40, uma mulher de 40 e poucos anos, que tem o seu tratamento bucal errado, aprendeu, né, errado, não escova direito, não escova a quantidade de vezes que tem que escovar. Daqui a pouco tá com 50, 60 e tem que tirar o dente todo e botar a dentadura. Sim, dentadura menos do que assim isso. Que fala? Hoje em dia, os protocolos, né, os implantes, né? Tem agora, né? Tem uns que são bem originais, bem Hoje perto do perfeito, né? Perto do natural. Né? Mas é isso que a gente busca hoje em dia, né? O natural. Porque aquilo que parece artificial, ninguém gosta de viver, né? Sim, sim. Isso é na vida toda, né? Sim. Isso é na vida toda. E eu, pelo menos, eu quero o natural. Vamos lá. Como o autoconhecimento físico e clínico... Essa vai para o Arthur. Como o autoconhecimento físico e clínico ajuda na hora de perceber que estamos chegando ao limite? Então, isso aí já é muito com a prática. Quando você começa a fazer uma atividade física, você tem que ter já seu autoconhecimento. Sim. Aonde você consegue chegar, onde seu corpo chega. Em qualquer área da vida, você tem que saber onde você consegue chegar. Mas tem muita gente que desiste antes do caminho. Você tem a preguiça, ou você tem alguns empecilhos que ficam no meio do caminho que você fala assim, pô, eu não vou conseguir chegar, não vou conseguir fazer. O processo machuca às vezes. Exatamente. Né? Tem muita gente também que fala, relaciona o atleta com uma vida saudável. A vida de um atleta não é nada saudável. Eu tenho muito para falar para você, porque o atleta, mesmo quando ele está machucado, ele precisa treinar para participar de um campeonato grande, que ele investiu anos da vida dele. Sim. Ele não pode parar. Então, ele tem um autoconhecimento disso. Ele sabe a hora que ele tem que parar, sabe a hora que ele vai continuar. Então, as pessoas elas têm que já começar um esporte já sabendo como que elas vão saber. Se ela vai conseguir continuar, se ela vai conseguir parar, se ela se lesionou, se ela está botando uma sobrecarga em alguma execução de movimento. Então, ela tem que saber esse limite dela. A gente eu já vi no futebol o pessoal falar assim, pô,
Não, ele não entrou porque ele está sobrecarregado, o músculo está sobrecarregado. Se ele jogar essa partida, pode estourar o músculo. Então já tem todo um amparo científico, né, de estudo para estudar o atleta e até ver se ele já está bem no limite, né? Não sei se nas lutas também tem, mas no futebol eu vejo muito isso. As pessoas, elas sabem, esse aqui não aguenta uma partida inteira. Se for, vai estourar esse músculo aqui. E vai dar prejuízo, que vai ficar um ano todo sem jogar. Então vamos deixar ele 1 a 2 partidas de fora para recuperar e depois ele voltar. A gente vê muito isso hoje no futebol. Antes a gente não via, mas vê muito isso hoje. Na luta também vê isso? Sim, na luta a gente chama isso de overtraining. Então, quando a gente está com cansaço extremo do nosso corpo de treino, de uma sequência de competições grande, a gente tem um overtraining. Então, antes de a gente conseguir chegar nesse ápice do corpo, a gente tem que dar uma diminuída nos treinos ou a gente parar de treinar. Ficar uma semana inteira sem treinar, só se alimentando bem Recuperação e mesmo. Descansando. Isso aí, descanso ativo, porque não tem como você forçar. O músculo já está sobrecarregado, já está numa tensão. Entendi. Vai rasgar. Entendi. Eu tenho que pensar nisso para pastores. É verdade. Como é que o pastor vai verdade. parar? Porque a gente não para. A gente também precisa parar, porque a mente também tem que descansar. Não, mas deixa. Eu quando eu fico parado, sabe? Eu vou falar para vocês. Eu fiquei uma vez 10 dias fora do Rio de Janeiro. E aí foi terça, quarta, quinta, beleza. Aí sexta, aí sábado eu comecei a ficar agitado. Aí eu fiquei agitado, falei, caramba, domingo eu não vou estar na igreja para pregar. Eu prego na quarta, prego na sexta, pregava na segunda naquela época, mas eu consegui tirar de boa. Mas quando foi chegando o domingo, poxa, eu fiquei igual um siri na lata. Eu ficava para lá e para cá, aí um pastor local lá, onde eu estava, acho que ele percebeu, não sei se foi Deus que mostrou para ele, o pastor só quer pregar amanhã na minha igreja? Eu falei, caramba, Senhor, obrigado. Aí pedi autorização para a liderança, me autorizaram, era uma outra denominação, né? E eu fui lá e preguei. Poxa, fiquei feliz da vida e voltei correndo. Nunca mais fiquei 10 dias fora da minha igreja. Nunca mais. Nunca mais, não aguento não. Entendeu? Acho que é mais ou menos essa coisa de luta que vocês têm, né? De não conseguir ficar fora, né? É respeitar o limite do corpo também. Respeitar também. Doutora Juliana, um conselho de bem-estar para aquela pessoa que está querendo começar. A senhora falou aí que é difícil quando você pega uma pessoa já com uma idade que não cuida bem da sua higiene bucal, né? Eu entendo, não sei se eu estiver errado, se eu leigo no assunto, só pode me corrigir, mas eu entendo que a falta de higiene bucal pode gerar outras enfermidades, outros problemas no seu corpo, né? Sim. Pode gerar problemas. E também o inverso também. Problemas no seu corpo pode gerar problemas para a sua higiene bucal, não é isso? Com Ou certeza. eu tô viajando? Não, até porque se o corpo é um só, assim como a mente, o coração, né, e o nosso humor vai estar relacionado um com o outro, assim a nossa boca com o restante do nosso corpo, né? Um não deixa de coexistir com o outro, um depende do outro. Hoje em dia, a gente entende, né, que a saúde bucal influencia. Se o paciente, às vezes, não tem um bom controle de higiene oral, pode influenciar na diabetes, né? Caramba, na diabetes? Questão também cardíaca, né? Hipertensão. E o paciente diabético vai ter influência também na sua saúde bucal. Peraí. Se a pessoa não tem uma boa higiene bucal, isso pode influenciar alguma situação cardiopática, alguma cardiopatia, alguma coisa... Pode influenciar para... Como assim? Vai auxiliar para que a gente não tenha um bom controle. Que nem assim, um paciente que é diabético, se ele não mantém um bom controle, né, com a medicação correta e tudo mais, ele pode também, se ele tem a saúde bucal deficiente, ou seja, um acúmulo ali de tártaro, biofilme, né, isso vai gerar o quê? Inflamação bucal. Se gera inflamação na sua parte bucal, na gengiva, né? A nossa gengiva, ela tem corrente sanguínea que vai passar para o restante do corpo também. Sim. Ou seja, isso também pode auxiliar para que ela não consiga manter um bom controle
da glicemia dela, ou seja, da diabetes, né? E aí uma coisa alterar a outra, né? Eu tenho um conhecido meu que ele teve uma inflamação na boca dele e ele ficou de fora do Pan-Americano porque o corpo dele não estava aguentando, estava com febre, a imunidade dele abaixou muito. Sim. Que isso, perdeu a Pan-Americano por causa de uma... não lutou o Por Pan-Americano. causa de uma inflamação. Uhum. E por isso também é que Um sonho que vai embora. as pessoas que querem passar em concurso público para o Exército, Marinha, Aeronáutica, tem que fazer o exame antes, né? Todos os exames físico e bucal também. Se a pessoa tem cárie dentária, olha só, se a pessoa tem cárie dentária, fratura no dente e doença periodontal, que é inflamação gengival, ela não consegue passar para o concurso. Que isso? Impede ela. Gente do céu. Eu tenho que ir lá da doutora Juliana para ela dar uma geral no meu dente logo. Daqui a pouco eu não vou poder nem pregar, tá amarrado. É sério então a coisa, né? Essa pergunta se só tivesse que dar um conselho de bem-estar para aquela pessoa que está querendo começar, é interessante porque, assim, não tem tempo para começar, né? Eu brinquei em off que antes de a gente iniciar o programa, de ir lá fazer aula com o Arthur, né? E terminei descobrindo que dá aula perto da minha casa lá. Vai, de repente, até vou bater lá, de repente. Mas eu tô com 50, eu tô com 57, né? Esse ano faço 58. Quer dizer, jiu-jitsu para mim, eu tenho que primeiro dar uma ajeitada no corpo, né? Não precisa. É esse o problema, que muita gente demora para começar por conta disso. O importante é você começar. O treino vai ser adaptado de acordo com o que você precisa. Se você tem uma lesão no joelho, uma lesão na coluna, alguma coisa assim do tipo, você tem que chegar no seu professor, no seu mestre, e você falar assim, ó, eu tenho uma limitação nesse movimento. Então ele vai ter que ficar de olho nos movimentos que você vai fazer, com quem você vai treinar. No início você pode começar só com o alongamento, com a mobilidade, depois você vai fazer a posição, depois da posição você vai fazer um rola. Isso tudo prepara o seu corpo. Exatamente, você está preparando. Entendi. É mais ou menos parecido a dinâmica, né? Sim. Você vai olhar, vai lá, vai olhar tudo e vai ver o que pode estar atrapalhando, causando algum problema. Essa de até não entrar no exército, essa mexeu comigo. Eu falei, caramba. Sim, já atendi muito paciente que às vezes vai procurar o atendimento porque ele passou pela clínica médica odontológica da força que ele quer entrar e falaram para ele procurar um dentista fora para consertar aquilo, ou uma cárie, fazer uma limpeza, porque está com muito acúmulo de cálculo e biofilme ali, né? Porque senão ele não vai passar na prova. Olha que interessante. Então, realmente, se não tiver uma boa saúde bucal, você pode afetar outras partes da saúde. Pô, ficar de fora de um sonho, você tem um sonho, um Pan-Americano. A minha oftalmologista, que de vez em quando eu vou nela, de ano em ano eu vou nela lá, ela foi campeã no Pan-Americano. Esqueci o ano agora. Tem a foto lá na clínica dela lá, ela foi campeã. Eu falei, cara, deve ser muito legal, né? Você participar de eventos e ser campeã, aí tem a foto dela como campeã do Pan-Americano de 2000... Eu esqueci agora. E na época a gente já estava lá na Califórnia. A gente já tinha chegado na Califórnia, estava tudo preparado, tudo certinho, na dieta, peso já estava quase batendo já. Só que aí com a inflamação e você perdendo peso, sua imunidade abaixa. Sim. Então você fica fraco, você não consegue lutar. Não tem como. Não tem como. Perdeu o Pan-Americano por causa de uma infecção bucal. Olha aí, doutora Juliana. É sério, né? Nas suas palestras, nas suas palestras tem que acrescentar essa história aí. Sim. Caramba, coisa séria, né? A gente não leva a sério. A gente não leva a sério, eu levo. Minha esposa até fala comigo. Caramba, você perde mais tempo escovando o dente do que tomando banho. Eu falei, mas eu gosto de fazer isso, eu tenho maior paciência para fazer isso. Manhã, tarde, noite eu faço sempre. Eu tenho esse costume. E eu pego no pé quando eu vejo que a pessoa não está fazendo. Mas eu não sabia que era tão importante assim. Mas eu já, graças a Deus, já tenho esse costume. Glória a Deus. Graças a Deus. Bom, mas o Arthur, se você tivesse que dar um conselho também para alguém, aliás, a senhora não deu conselho, né? Eu falei, a senhora só fez o comentário, né? Não, vamos lá, o conselho, a senhora primeiro.
A mesma coisa que ele tinha comentado, que é o que se encaixa sempre, um conselho, começa. Ah, mas está muito ruim, que é o que a maioria dos pacientes fala, né? Mas está muito ruim a minha situação, não vou conseguir salvar nada. Começa, né? Começa com o básico, né? Que na minha parte, né? Começa escovando bem, escolhendo uma boa escova de dentes, um bom creme dental, já é o início, né? O restante a senhora vai ter que falar no próximo bloco o que é uma boa escova e o que é um bom creme dental, porque o leigo não sabe, né? O leigo, a pessoa aparece lá toda bonitinha na propaganda, aí é essa aqui, ó. Aí você fala, pô, então é essa aí que eu vou comprar. Aí daqui a alguns minutos aparece outro também, todo bonitinho. É esse aqui, já não é aquele mais. Quer dizer, o leigo não sabe o que é uma boa pasta de dente, né? E uma boa escova de dente, né? Aquilo que não me machuca, que não é muito duro, que não me machuca, para mim é bom, né? Eu comprei uma vez que machucou minha gengiva. Eu joguei lá fora. Mas a gente não sabe exatamente. Depois você vai ter que explicar isso direitinho aí pra gente. Tá bom. Tá bom? Bom, nós vamos dar um intervalo nesse Conexão. Saúde e bem-estar é um assunto muito amplo, né? A gente precisa ter bastante tempo aqui. Porque a gente tem que falar de muita coisa aqui. Muita coisa, muita coisa. E vocês ainda me trazem duas feras, né? Um nessa parte de luta, o outro na parte de higiene bucal, de dentista, uma dentista, quer dizer, é tanto assunto que eu não sei o que eu faço mais, eu só vou aproveitar. Vamos voltar já, vamos lá, vamos nesse intervalo bem rápido. Sai daí não. Voltamos com Conexão e, olha, hoje falando sobre saúde e bem-estar, eu estou aqui com o professor Arthur Carvalhes, ele é professor e também atleta de jiu-jitsu, né? E também com a doutora Juliana Rocha, que é cirurgiã dentista, falando de saúde e de bem-estar. A gente, quando fala de saúde e bem-estar, a gente pensa em tudo, né? Eu, particularmente, eu gosto de me sentir bem no que eu faço. Então, se eu não me sinto bem no que eu faço, já está fugindo para mim, eu já não consigo. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu quando penso assim em saúde e bem-estar, eu tenho uma coisa comigo que é meio doida, sabe? Por exemplo, se eu acordar tossindo ou um mal-estar, né? Tá falando de bem-estar, mal-estar, meio caidinho, no lugar de eu ficar deitado para tentar melhorar, eu boto o tênis e saio para correr. Isso é meio doido. E eu melhoro. Esse dia aconteceu isso. Eu estava muito para baixo, muito garganta, tudo. Eu meti o tênis e fui caminhar. Falei, não, segura a ponta aí que eu tenho que dar uma corrida. Tenho que caminhar porque eu tô meio caído. E fui. Quando voltei, estava bem já. Quer dizer, não sei se eu estou fazendo certo. Provavelmente era para eu parar mesmo, né? Fazer alguma coisa. Mas eu tenho essa mania, eu não fico prostrado, não. Então, isso aí é o seu autoconhecimento, isso é muito bom. Porque tem gente que, assim, você vai dar uma corrida e você melhorou. Sim. Mas tem gente que está tão doente com a imunidade baixa que se der essa corrida vai piorar. Sim. Então, você tem que ter esse autoconhecimento do seu corpo. Você viu que se você corresse ia melhorar. Sim. Melhorou. Isso aí. O autoconhecimento, então, é bem importante, né? Para a saúde, né? Inclusive a saúde bucal também. Sim, você sim. ter a consciência e saber que não tá, tem algo errado, né? Sim. Vamos lá, vamos continuar então. Como lidar com a falta de motivação nos dias em que a rotina está chata? E aí? Tem rotina chata para vocês? Eu não sei. Rotina é sempre chata, rotina não é? é sempre é verdade. Chata, né? Porém, é que nem o ditado que falam, né? Você não trabalha porque você está feliz ali trabalhando ou não, ou se você naquele dia quer trabalhar ou não, você trabalha porque você sabe que você precisa trabalhar. Da mesma maneira, você mantém uma vida saudável, uma rotina, seja de esporte, seja de cuidado com a sua saúde bucal, porque você sabe que você precisa, não é porque você quer ou não quer, se naquele dia você está bem ou se está mal, tem que se superar, né? Sim. Exatamente. São coisas inegociáveis, que nem a saúde bucal. Você tem que acordar, você tem que escovar seu dente. Você sabe que tem que escovar seu dente. É que nem a saúde. Você sabe que você tem que treinar uma vez pelo dia, uma vez por dia, uns 40 minutos, fazer uma mobilidade.
Então, isso são coisas negociáveis. Tem que ser negociável. Né? Exatamente. A pessoa tem que colocar isso na mente, né? No coração. Né? Porque a falta de motivação, muitos jovens hoje, eu incentivo muitos jovens, né? E eu vejo muitos jovens hoje paradão, né? Assim, não quer fazer nada. Não quer fazer um esporte, não joga uma bola, não quer fazer a natação, não faz uma luta. Quer dizer, e se você deixar, ele vai levando até o último, né, chegar a um ponto que tem que ser carregado para um hospital, ou para um dentista, ou para algum lugar, para poder resolver. A senhora já deve ter, né, doutora Juliana, recebido gente e fala assim, por que você deixou chegar a esse ponto? Já passou por isso? Sim. A senhora, de alguém falar assim, no último estágio já de estar praticamente perdendo os dentes todos, e aí a pessoa vai lá, eu tô com probleminha. Eu tô com probleminha. Aí a senhora abre a boca, vai lá, vai fazer os exames lá, é um problemão. Sim, mas quando a pessoa chega num estágio assim, você já vê que é algo multifatorial, se a gente pode chamar assim, porque não é mais só a questão porque ela teve aquele descuido naquela área, ou seja, um descuido somente da saúde bucal, somente do corpo, não. Muitas vezes a pessoa mergulha em outros problemas que fazem ela... Tudo está interligado. A sua alma, a sua mente, seu espírito. Sim. Tudo está interligado e vai afetar seu corpo. Sim, né? A pessoa às vezes mergulha numa depressão, numa tristeza e não se descuida cuida, né? toda. Eu já vi isso acontecer na igreja, já tratei gente assim na igreja. E eu vou te falar, é muito difícil. É muito difícil. Eu já vi pessoas darem a volta por cima, né? A gente ajudando, a gente estendendo a mão, apresentando Jesus para a pessoa, a palavra, orando com ela. E ela se reanimar e dar a volta por cima. Eu já vi. Mas também já vi pessoas que a gente não conseguiu. Já teve casos que a gente não conseguiu, porque a pessoa ela perdeu totalmente o controle, né, da vida dela. E aí a gente não consegue, por mais que a gente demonstre o amor de Cristo e tá ali para ajudar, disposto a dar banho, arrumar roupa para elas, como a gente faz. E aí você vê que a pessoa não quer mais viver, né? Não tem a força de vontade mais. É totalmente desmotivada, né? Então, por isso que eu acho importante a luta, por causa desse propósito, né? Dessa disciplina, né? Você vê esse respeito ao seu oponente, ao próximo. Isso é bíblico e como é que eu vou dizer? É um conceito passado pelo esporte, na luta pelo esporte, né? Não luta de rua, né? É pelo esporte. E por isso que eu acho importante essa disciplina toda, né? Sim. Mas essa rotina é chata mesmo, né, doutora? É chato, toda rotina é chata. Toda rotina é chata. Não é fácil pra gente, né? Pra mim, eu falo de mim, a gente tem que eu tenho que me forçar a fazer um exercício, porque eu sei que não é fácil. Pra mim já não é algo tão simples. Pra ele deve ser fácil se exercitar todo dia. Rotina não, dele. porque eu trabalho já com o meu corpo, então eu trabalhar já com o corpo e ainda ter que treinar, pra mim, é uma coisa muito cansativa, que chega no final do dia que parece que eu tô o dia inteiro na praia, aquele cansaço de pós-praia, que você fica cansado, é isso. Só que tem muita gente que... Você trabalha com isso, mas também tem o esporte, né? Exatamente. Você também, eu tenho que fazer meus treinamentos. Cara, aí faz sentido. Então cansa mais ainda do que o normal. É como se eu chegasse em casa e fosse pregar para minha família, né? Exatamente. Já preguei o dia todo. Né? Exatamente. Você prega para sua família porque você tem que pregar, você prega na igreja porque você tem que trabalhar, então acaba sendo uma coisa muito cansativa. Só que o que eu tenho para ajudar para todo mundo é tenta criar uma rotina de treino e de trabalho. Você conciliar o seu treino e o seu trabalho é muito importante. Tem muita gente que vai para o trabalho, aí chega em casa, toma banho, janta, aí fala, vou ver um Netflix. Quantas pessoas já acontecem isso? Então você já tem que fazer uma coisa que você não entre nesse conforto. Por que do seu trabalho você já não vai direto para a academia? Quantas academias tem um chuveiro que você pode trocar de roupa e tomar um banho? Então você vai direto para a academia, você chega em casa e já descansa. Você sabe que você parar em casa você vai ter a preguiça. Sim. É como acordar cedo, né? Exatamente. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, não tenho tempo não. Falei, que hora que a senhora sai pro trabalho? Eu acordo 6 horas. Falei, acorda 5, já ganhou 1 hora.
Exatamente. Tem tempo. Sim, Tempo tem, sim, né? sim. É só acordar 1 hora antes, né? Acorda 1 hora antes. A academia abre 6, você vai 6, sai 7. Exato. Quer dizer, então tem academia que vai até meia-noite. Quer dizer, dá para fazer... Hoje em dia tem academia 24 horas. 24 horas, quer dizer. Então... Enfim, e também não precisa ser só academia, né? Exato. Porque, assim, uma coisa é você treinar como você, né? Você treina para disputar, para disputa, além de dar aulas. É trabalho e é também o que você tem de motivação para, né? Exatamente. Você, a doutora, estudou para isso, ama o que faz e tem prazer em fazer, né? Mas também tem seu tempo, lógico, tem que vencer a rotina também e tudo mais. E eu pregando, pô, é o que eu amo fazer. Eu posso estar capengando, mas eu vou subir no altar, vou pregar segurando no púlpito assim, mas eu não consigo parar de pregar, não. É o que eu amo fazer, né? Então isso é muito bom. Só que a gente tem o restante da vida, né? Exatamente. E tem que aprender a... É interessante, porque tudo vira rotina, né? No final das contas. Né? Exatamente. Você tem que aprender a ter prazer em tudo mesmo. Sim, a gente faz querendo ou não querendo, porque a gente sabe o nosso chamado, Sim. seja no ministério, seja na nossa vida diariamente. Tem É que a gente fazer. vencer a nós mesmos, dia após dia. Por que é preciso, doutora, manter os cuidados... A gente acabou de falar disso, né? Por que é preciso manter os cuidados com o corpo e a mente? É gente tá exatamente falando- o que a gente falou. eu vou te A falar. gente foi né? conversando. Não tem nem muito o que discutir, né? A gente, na verdade, está falando disso desde o início, praticamente, né? Como que tem que estar equilibrado essas duas coisas, né? Sim. E é importante, né? Porque você vê... Cara, hoje em dia tá tão difícil, né? Você vê pessoas que claramente se cuidam fisicamente, né? Na rua, eu vejo isso constantemente. Pessoas que claramente, fisicamente, estão se cuidando, né? Mas destemperados demais, sem nenhum tipo de controle mental. Né? Por isso que eu gosto das lutas, por causa é o que eu mais gosto nas lutas. Não é nem lutar, nem ficar forte, nem ter músculo. É o controle. Aquilo ali, aquilo me deixa realmente, sabe? Eu até brinquei no primeiro bloco, né? De olho todo inchado, todo arrebentado, ir lá, se ajoelhar, reconhecer o oponente, reconhecer a vitória, abraçar a pessoa e ficar ali como se fosse um amigão. O cara acabou de arrebentar ele, mas ele tá ali. Essa disciplina é muito importante, porque hoje você vê as pessoas se cuidando. Hoje é diferente da minha época, de jovem, pelo menos. Né? Você, a cada 10 pessoas que você vê na rua, pelo menos 8 tem um corpo preparado, um corpo que você vê que é de academia. Marombado, né? Marombado. Não significa Marombado. que a pessoa tá bem, né? Então, aí que tá. Você vê assim, você vê o exterior, então parece que a pessoa tá bem, né? A barriga tá chapada, tá o músculo tudo no lugar e tudo mais. Tá. Mas aí você vê, de repente, ali na frente, a mesma pessoa já querendo partir para cima do outro por causa de um fechamento. O cara fechou o carro e ainda pediu desculpa. Mas mesmo pediu desculpa, o cara quer ir lá, quer tirar o cara do carro, se achando forte demais. O cara não tem nenhum controle mental. Sim. Quer dizer, então, essa falta de equilíbrio de corpo e mente, essa falta de cuidado com um ou com o outro, isso não deveria existir. Existe, mas não deveria. A gente tinha que cuidar dos dois, né? Sim, mas se você for puxar na ficha da vida da pessoa, o que está acontecendo no restante da vida da pessoa? Porque às vezes a pessoa tem um físico lindo, que nem o senhor falou, né? Sim. Só que às vezes algo na família da pessoa não está bem, às vezes a pessoa financeiramente não está bem. Então, às vezes que nem no trânsito, você bateu na pessoa, é o start que ela precisava para ela perder. Explodir. Né? Cara. Se a gente não tem Deus na nossa vida para dar aquela segurada na gente, né? Vou contar uma experiência para vocês. Aí Posso? já era. Vou contar rapidinho. Aqui na Taquara mesmo, na Titiba ali. Lotado, trânsito. Eu indo com a minha esposa para Niterói. E não tinha para onde ir. Sabe? Ali a rua é estreitinha, né? Dá 2 carros, mas bem grudadinho assim. Então não tinha para onde ir. O cara colava assim de trás de mim assim. Ó. Falei, caramba, se eu pudesse sair, eu saía para esse cara passar. Mas eu não tenho para onde sair. Tem um carro do cara na frente, atrás não tem. Por que o cara está fazendo isso? E ele vinha. Quando eu dobrei lá na esquina,
saindo da Tindiba, entrando já para entrar lá naquele mercado que tem lá, o cara encostou no carro. E você já Atrás do sabia meu. que isso ia acontecer. Eu já sabia, mas veio daqui do centro até lá, assim. E eu falando com a minha esposa, esse cara tá querendo arrumar ideia. Poxa, tá repreendido. A gente vai orando e tudo. Mas quando dobrou lá, aí quando você dobra, geralmente ele para, né? Ali perto daquele mercadinho ali, naquele trevo ali, no final da Tindiba. Parou ali, ele veio, pá! Bateu. Falei, caramba. Aí encostei mais o carro assim. Aí ele passou por mim, olhando para mim assim, parou lá na frente. Eu não saí do carro. A senhora falou isso, eu lembrei. Melhor coisa. A minha esposa olhou para mim assim, ela me conhece, sabe que eu sou tranquilão, né? Ela falou assim, você tá nervoso. Eu falei, calma. Você não vai sair do carro? Eu falei, não vou não. Eu fiquei mais ou menos uns um minuto, talvez 1 minuto. Eu acho que um pouco menos de 1 minuto. Falando com Deus ali. Aí tá. Aí me controlei, saí, olhei, nós arranhão que nem valia a pena. Olhei pra ele, o cara tava lá assim, ó. Querendo alguma coisa aí, já. Pô, tô vendo que o cara tá querendo alguma coisa. Aí eu falei, Não vale nem a pena. Fiquei com Deus. tudo bem, vai com Deus. Aí ele fez assim pra mim, assim, entrou no carro, foi embora. Eu entrei, a minha esposa olhou pra mim, você não é mole. Eu falei, se eu sair daqui imediatamente, eu sei como é que eu estava. Eu não sou assim. Eu sei que eu não sou assim. Então, se eu sair imediatamente, eu ia deixar de ser quem eu era. E podia Se arrepender depois. Podia me arrepender depois, entendeu? Então, eu dei uma segurada ali, eu lembro que eu dei uma segurada, uma respirada, falei com Deus, aí, pum, aí, senti. É por isso que é importante ter Jesus, ter o Espírito de Deus. Pá, quando eu senti ali, tá, agora sim, aí saí. Aí vi amanhã, falei, vou bancar esse prejuízo aqui. Aí fiz assim pra ele, o cara fez assim e foi embora. Mas você viu que o cara tava encostado no carro, o cara tava esperando, irmão. Você fala alguma coisa. Tá amarrado. Pô, tem muita gente que vem falar comigo, pastor, que fala assim, eu não faço jiu-jitsu, que eu não gosto de luta, eu não sou agressivo e tal, mas é muito pelo contrário. Você faz luta justamente para você se acalmar. É assim que eu entendo essas lutas. Tiveram várias situações que pessoas me chamam assim, Arthur, aconteceu isso, me defende, sei lá o quê. Eu falo, cara, por que você não evita esse conflito? Tenta acalmar a situação, porque não vai lhe levar a nada. Não vai levar a nada. Pelo contrário, pode até tirar a sua vida precocemente. Isso toda hora acontece no futebol. Sim. Eles querem arrumar algum problema, um chega mais forte no outro, aí quer discutir. Eu sou o primeiro que sai de perto. Sim. Eu saio de perto, fico lá tranquilo, não arrumo problema com ninguém. Peço, mesmo eu estando sendo uma vítima da situação, eu falo desculpa e vamos continuar o jogo. É isso aí, tem que ter esse domínio, né? Esse controle, né? Exatamente. Bom, para fechar aqui agora, bem rapidinho. Vocês decidiram ter uma profissão e se dedicar a ela. O que dizer aos jovens que têm dúvida ou desânimo com o que trabalhar? Cada um, as suas profissões são bem distintas, né? Uma é dentista e outra é professor de educação física e atleta de jiu-jitsu. O que vocês teriam para dizer para os jovens que, assim, para não desanimar ou com relação ao trabalho? Esse pessoal que tem dúvida ou até desânimo mesmo com a profissão que vai escolher, né? Primeira coisa, ele tem que criar experiências, né? Para saber para onde que ele quer migrar, né? Se a pessoa não cria experiências para saber se ela gosta de luta, saber se ela gosta de trabalhar com certa profissão, ela precisa testar as coisas, né? Para saber o que ela gosta. Eu escolhi a odontologia porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas, né? Sim. Sempre cuidava da minha avó, né? Então, eu sabia que eu queria algo que auxiliasse para cuidar de pessoas, né? E aí, fui decidindo. Pensei na odontologia, pensei em veterinária, até na medicina, mas eu sei que o que me encaixou melhor foi a odontologia, né? Você já tinha um foco, né? Mas eu já sabia que eu queria cuidar de pessoas, porque era isso que eu gostava. Que bom. Né? Já estava no DNA, né? E aí, qual seria o conselho? O meu conselho seria parecido com o da doutora, tenha experiências, saia de casa, vejam pessoas, conversem,
para vocês terem o conhecimento e principalmente ter a constância, que os jovens hoje em dia não têm a constância em nada que eles fazem. Muito difícil hoje ter uma constância. Existe de tudo muito fácil. Muito rápido. Desiste ou bota dificuldade. Vencer essas dificuldades e tocar para frente, para alguns está sendo meio difícil. Sim. Né? Até a obra de Deus a gente tem visto isso ultimamente. Infelizmente, alguns têm parado pela metade. Antigamente a gente enfrentava tudo e todos para continuar. E hoje em dia alguns estão parando pela metade. Eu ensino muito isso aos jovens em relação a uma obra, né? Bom, vamos chamar aqui o abre aspas. Vamos lá? Abre aspas de hoje. Bem-estar. Apenas 33% dos brasileiros conseguem investir em saúde, diz pesquisa. Cuidar da saúde emocional e mental já faz parte do imaginário coletivo dos brasileiros. A maioria reconhece que bem-estar não é luxo, mas necessidade. Ainda assim, transformar esse desejo em prática cotidiana segue sendo um desafio, especialmente quando entram em cena fatores como renda, carga de trabalho e falta de tempo. É o que revela um levantamento recente realizado pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a Question Pro. Segundo o estudo, 87% dos brasileiros afirmam que o bem-estar é importante e está diretamente ligado ao equilíbrio emocional e mental. Apesar disso, apenas 33% conseguem investir de maneira contínua em atividades ou serviços ligados ao autocuidado. Entre as pessoas de classe D e E, as barreiras são ainda mais evidentes. 35% relatam investir apenas de forma ocasional e 25% dizem não conseguir investir em bem-estar por falta de condições financeiras. O problema, portanto, não é a falta de interesse, mas as limitações impostas pela realidade cotidiana. Fonte terra.com.br. Não sei se eu concordo com isso. Não sei, porque os meus exercícios eu faço em casa pelo YouTube de graça. E quando eu não quero fazer em casa, meto um tênis e vou para a rua e ando. Não estou gastando nada. E se eu não tenho tempo, eu vou correr 4 horas da manhã. Eu arrumo tempo. Eu não sei se eu concordo. Eu acho que as pessoas são meio preguiçosas até para responder pergunta, né? É verdade. A gente sempre encontra uma desculpa. Se você ficar procurando, você vai achar, né? Como diz os antigos, quem procura acha, né? Exatamente. Porque não dá, assim, eu faço exercício em casa e ninguém me cobra nada. Quer dizer, você abre o YouTube, você ensina. Hoje tem essa facilidade, né? De você abrir o YouTube e encontrar vários professores ensinando. Aí, lógico, você vai olhar, vai observar, ver se é coisa séria, ver se não é. Você vai ver lá os comentários, ver se realmente a coisa é séria. Aí você vai lá e começa a fazer coisa simples. Quer dizer, dá para fazer alguma coisa. Aí depois você vai, toca para frente. Então, essa coisa de, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Muita gente fala que dieta é caro, mas dieta não é caro, depende do que você for escolher. Sim. Se você já quer começar a sua dieta tomando um suplemento manipulado, Sim. lógico que você vai gastar muito caro. Sim. Então você tem que começar do básico, que o básico funciona. Compra uma vitamina C na farmácia, que é barata, um shot de limão que você pode tomar em jejum. Então são coisas que você vai mudando a sua rotina, o seu cotidiano, que vai fazer diferença e que é barato, não tem gasto. Você pode correr, pode ir para uma praça, tem barra na praça de graça. Correr na praia, irmão? Na praia, de Tem graça. academia de rua hoje em dia. Tem, lá perto de onde eu moro, lá na Rio Grande, de manhã cedo, quando eu vou trabalhar, ou vou para a igreja de manhã cedo, tem um espaço, assim, tipo uma praça. Pô, fica um monte de senhorinha ali, tudo de 70, 60, 80. Projeto social. Projeto social, mas é muito. E tá lá o professor lá dando aula para eles. Quer dizer, o brasileiro dá muita desculpa para muita coisa. Com certeza. A verdade é essa, né? Bom, vamos agora ao X da questão. Vamos lá. Então, X da questão. Qual a importância de manter uma boa saúde física e espiritual? Eu separei aqui João capítulo 15, versículo 5, quando Jesus ele vai falar assim, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto,
porque sem mim nada poderíeis fazer. Então, uma das coisas importantes para você manter saúde física e espiritual é ter comunhão com Cristo, comunhão com a palavra de Deus. Procure uma boa igreja, que seja uma igreja realmente que abraça você, não uma igreja que realmente vai cuidar de você com boa palavra, com bons pastores, e comece a investir na sua vida espiritual. E não apenas na financeira, na física, mas no espiritual. Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira. Quem está ligado nele vai dar muito fruto. Você vai frutificar para todas as áreas da sua vida. Mas tem que estar ligado nele, né? E eu separei também a terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. A terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, o Paulo vai falar com o seu amado Gaio, um amigo dele, né? Ele vai falar assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, Paulo deixa claro que ele quer que aquele amigo dele tenha esse bem-estar espiritual, físico, e que era o desejo dele, ele orava por isso. Eu oro pela saúde das pessoas, os pastores oram pela saúde das pessoas. E a gente não ora só pela saúde física, a gente ora pela saúde financeira da família, pela saúde emocional e, logicamente, a espiritual e física também. Mas, assim, é importante que você creia e entenda que tem que haver um equilíbrio. Não adianta se matar de trabalhar se você chega em casa e não consegue ter uma família, um prazer de estar na tua casa com a sua família. Não adianta você competir, como aqui a gente tem aqui o professor hoje, e você competir desenfreadamente, querendo ganhar, e fora do tatame, né, que fala, né? É tatame que fala, tatame. né, professor? Fora dali, fora da competição, você tem uma vida desregrada, uma vida descompensada. Quer dizer, a doutora que se formou para cuidar de pessoas, ela falou, eu quero cuidar de pessoas, e ela se encaixou na odontologia. Então, não adianta ela ser uma boa dentista e cuidar bem das pessoas se ela não cuidar bem dela. Ela tem que cuidar bem dela. Então, esse é o equilíbrio. E Jesus faz isso. Então, eu acho interessante quando ele fala, eu sou a videira verdadeira. Se ele é a verdadeira, é porque existem as falsas. E ele fala, eu sou a videira verdadeira. Se você está ligado a mim, você vai dar muito fruto. Sem mim, você nada pode fazer. Então, se apegue a Jesus Cristo. E tenha equilíbrio. Alma, corpo, espírito. E Deus vai te honrar bastante. Eu estive, então, aqui com o professor Arthur Carvalhes, professor e atleta de jiu-jitsu. Foi um prazer tê-lo aqui, conhecê-lo. Muito obrigado. É a primeira vez que a gente se conhece. De repente, eu bato lá. Como é que é o nome lá mesmo? No local? Lá na Jeff Lions, é? Isso, no CT Lion. CT Lion. Isso, na eu Jeff sei onde é. De repente eu vou bater lá, quem sabe. Pode entregar o seu, sei lá, o seu Instagram, o pessoal, sua rede social. Então, galera, minha rede social é arthur.carvalhais. Quem puder seguir, acompanhar meu trabalho nos tatames, nas minhas viagens, nas minhas aulas. Quem puder lá acompanhar, tá bom? Vão ter várias novidades aí por vir. Amém. Graças a Deus. Doutora Juliana também, por favor, seu Instagram, suas redes, para as pessoas te procurarem. O meu Instagram é DRA, doutora Juliana, _L.Rocha. É um pouquinho difícil, mas quando você colocar lá já o doutora Juliana, já vai achar um pouquinho. Amém. @ então, doutora.Juliana, _L.Rocha. Isso. É bem extenso. É porque o Instagram, às vezes, já tem outros nomes com o mesmo nome que o seu. Entendi, só teve que inventar algumas coisas. Aí só Jesus. Mas é legal, glória a Deus. Você botou doutora.Juliana, já vai aparecer lá no nome do senhor, tá bom? Olha, nós vamos ficando por aqui, não esquece de procurar a gente no YouTube, tá? Conexão Traço Pastor Ednilson Lima, não esquece do meu nome. Aí você vai achar a gente no YouTube, esse programa vai estar lá também, no nome de Jesus, tá? Eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de Bangu, com a nossa sede regional ali, fazendo a obra de Deus, e vai ter um prazer em receber vocês todo domingo, 7, 9 e meia e 18 horas, quarta e sexta, 8, 14 e 19 horas, tá bom? Conexão fica por aqui, forte abraço e até o próximo programa.